Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio da série do Zero ao Game. Me chamo Pablo Macharuto, sou trader profissional, tá? Eu opero por mesa proprietária, então aqui eu vou ensinar a vocês, é uma série aí que a gente vai fazer durante algum tempo. Essa é uma conta nova que eu adquiri na semana passada, eu já passei no teste da mesa. Está num resultado aí, numa conta júnior de 12 contratos, onde eu tinha que atingir aí o saldo de R$ 1.400. Eu fiz esse saldo em 2 dias, só que a gente tem que continuar operando aí durante 5 pregões, tá? E a gente atingiu aí nesses 5 dias aí, lógico, até para preservar a margem, preservar a conta, eu fui operando com a mão um pouquinho mais leve e a gente chegou num saldo final aí de 2.600, tá? Atingimos aí então os 5 dias e eu ativei essa conta, tá? Essa primeira fase aí eu não consegui gravar, tá? Mas a partir do momento que eu ativei a conta de teste, né, que a gente está agora na conta de teste, né, é uma conta simulada, patrocinada na verdade, um simulador patrocinado, onde eu tenho que atingir também um valor ali mínimo de R$ 1.050, e aí a gente atinge o gatilho para aí sim partir para a conta real, tá? Onde aí a gente começa a fazer dinheiro e sacar. Então eu vou mostrar para vocês aqui o nosso relatório de performance, tá? A gente operou um dia nessa conta, a gente já fez aí o valor de R$ 700 em uma operação, aqui ó, uma operação 100% vencedora, tá? Aqui ó, a eficiência de 100%, e a gente atingiu R$ 700, tá? Lembrando que tem os custos aí de operação da B3, então a gente está com um saldo líquido de 688. Tá? A gente tem que chegar aí no valor de 1.050, então eu vou programar o nosso, o nosso alvo aqui em botar aí com R$ 500, tá? Nosso alvo então para hoje é R$ 500, para a gente já passar, atingir esse gatilho, né? E a partir desse momento a gente para de operar, atingir os R$ 500, para de operar e já submete a análise da mesa. Aí, estando tudo certo, a partir de amanhã ou a partir do momento que eles retornarem para a gente começa a fazer dinheiro de verdade, tá? Mas é muito importante vocês entenderem aí o que aconteceu nesse inteirinho. Eu vou colocar aqui, ó, tá 30 dias porque eu puxei todo o período, mas eu vou colocar só da semana passada, só da semana passada. É, calma aí, personalizado. Vamos colocar aqui do dia dia 10. Vamos colocar aqui, ó, do dia 10 de novembro, 10 de novembro a 16, 15, 14. 14. Pra vocês verem que realmente, olha aí, ó, tá vendo? 4 dias de operação, na verdade foi um só, foi uma operação, R$ 700, 14 pontos, operando com 5 contratos. Lembrando que a minha conta, ela disponibiliza 12 mini contratos, tá? E eu posso operar tanto o dólar quanto o índice, tá? Eu gosto muito de operar o dólar, tá? Então eu prefiro operar o dólar. Nada contra o índice, mas eu prefiro operar o dólar. Tá? É um ativo mais técnico, ele respeita mais regiões, ele tem um movimento mais
acertado, digamos assim. Então, você entender o ativo é muito importante para que você performe bem nele, tá? Então, vamos lá, rapidinho aqui para a gente entender o que a gente vai fazer. Eu vou tirar esse relatório de performance aqui, colocar para outra tela. Cadê? Tá, vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender, tá? Isso aqui a gente está no dólar, ó, WDOZ 25, é o dólar atual. Tá? Aqui a gente está no time frame de 1 minuto e eu também uso 5 minutos aqui para referência, porque os 5 minutos ele não se move tanto, então ele te dá mais embasamento para você confrontar com a informação do minuto e aí sim tomar a decisão de entrar na operação. Tá? Lembrando que nosso canal chama-se Ponto de Entrada. O trader, na vida inteira dele, como trader, ele só procura uma coisa. E eu não tô criticando não, pessoal. E muito de por que eu fiz esse canal foi para ajudar o trader a achar o ponto de entrada. Ponto, só isso. Por quê? O trader ele dá certo a partir do ponto de entrada. Não adianta você ficar arriscando. Não, você tem que saber exatamente o ponto de entrada. Então é isso que eu venho propor para vocês. Não quero vender nada para vocês. Todo o conteúdo será de graça. O que eu quero é visibilidade e ajudar o máximo de gente possível. Então, se você puder agora aí, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, manda para alguém que você sabe, um parente, um amigo que você sabe que está perdendo dinheiro. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas serão ajudadas. Você pode ajudar alguém, tá? Eu ajudo daqui, vocês ajudam daí compartilhando esse vídeo. Tá, então vamos lá. O que a gente tem que entender, pessoal? A gente tem que entender o que a gente tem que esperar do dia. Então a gente vem aqui ó, em calendário econômico. Ó, 8h30 agora teve uma notícia de 3 estrelas. Tá? 9 horas vai ser a abertura do mercado. 2 estrelas, então ele vai movimentar normalmente. 10h30 tem 2 estrelas nos Estados Unidos, que é o índice de atividade industrial, tá? Que é importante. 2 estrelas a gente já tem que começar a ter atenção. Ah, Pablo, mas é lá nos Estados Unidos. Cara, mercado financeiro brasileiro ele sofre qualquer interferência pelo mercado americano. Então a gente tem que dar essa atenção lá, tá? Então 11 horas nós temos outra notícia de 2 estrelas, que é o discurso do Fed Williams. Então é muito importante também. E 11h30 outro speaker, né? Outro membro do Fed que vai falar também. Então nós temos 10h30, 11 horas e 11h30. O que significa isso? São horários que, se você puder, não opere nesse horário, tá? Simples assim. Não opere nesse horário. Por quê? Porque você não consegue prever o que vai acontecer, tá? Às vezes você tá com tudo parametrizado para o mercado subir. Só que vem uma notícia lá dos Estados Unidos e pum, joga o mercado para baixo e você é estopado, e às vezes é estopado mais do que você poderia. Por quê? Por causa do shakeout. Tá? Isso tudo aí a gente vai aprender em aula. Tá? Então vamos lá. Então, ó, momento de atenção: 10h30, 11 horas e 11h30. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui ó, uma um alarme, tá? Um alarme para os horários de notícia, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, alarmes, gerenciador de alarmes, correlação de ativos e moedas, metas alcançadas. Espera aí. Pessoal, o ativo já está em leilão, tá? Faltam aí 4 minutos para abrir o mercado. Então o que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Vamos lá, rapidão aqui.
gente tem que entender como foi o mercado para trás para entender o que a gente vai fazer para frente. Então, o que acontece? Eu pego aqui o último pregão, tá, que foi sexta-feira, e aqui nesse gráfico do último pregão, o que eu faço? Eu vou marcar onde foram suportes e resistência. Por quê? Porque eu vou saber exatamente onde o preço parou, tá? E onde ele andou. Então, por exemplo, ó, aqui ele teve uma resistência, aqui ele teve outra resistência, certo? Aqui ele teve um suporte, aqui ele teve outro suporte, tá? Que aqui já é na verdade aqui é o ajuste diário, tá? Que é um cálculo que os big players fazem. Tá? Eles se reúnem em determinado momento do fechamento do pregão de sexta-feira, por exemplo, eles analisam todo o mercado e decidem onde será o próximo ajuste do ativo. Tá? Então vocês vão ver que, por exemplo, esse ajuste aqui ele foi de sexta-feira, que é um cálculo matemático que foi feito na quinta-feira, tá? E aí ele aparece para a gente nesse gráfico. Da mesma forma, hoje, tá? Os bancos se reúnem de manhã ou no fechamento do mercado na sexta e já decidem qual vai ser o ajuste para o dia de hoje. Tá? E a partir do momento que ele abre, ele aparece. Tá bom? Então eu vou configurar aqui o nosso Trade System, o stop off de 1 ponto. Tá? A gente vai trabalhar com 5 contratos. Lembrando, ó, a minha conta ela disponibiliza 12 contratos, mas essa aí que é a grande virada de chave, pessoal. Se te disponibiliza 12 contratos, você vai operar com 12 contratos? De maneira nenhuma. Tá? Por quê? Porque, infelizmente, Brasil é Brasil. Então, tem uma pegadinha aí. Então, se vocês puderem, tá? Tiverem paciência e detalhe, esse é o grande lance do trade, é a paciência, tá? Tenham paciência, façam o negócio certo, por quê? Porque vocês serão muito mais vitoriosos, tá? Então a gente vai trabalhar com 5 contratos, lembrando que a nossa meta de hoje é de 450 reais, tá bom? Então a gente vai esperar o mercado abrir aí, tá? A gente vai ver onde que o mercado vai abrir e a partir daí a gente começa a analisar para as operações que poderão ou não aparecer, né? Porque nem todo dia aparece operação e tá tudo bem. Então vamos aguardar aí, tá faltando 53 segundos, pessoal, para o mercado abrir. Vamos ver onde que ele vai abrir. No nosso Trade System aqui, pessoal, a gente tem uma, uma operação de abertura que a gente vai tentar executar ela aqui e aí eu vou explicando. Consiste basicamente em que, ó, vamos lá, a gente usa, ó, abrir o mercado, vamos dar um zoom maior aqui, a gente usa a VWAP, o ajuste abriu aqui, ó, em 513,
chegou no ajuste agora. E a VWAP está bem aqui, ó, a VWAP é no fechamento. Tá? Então, ó, consiste em que o preço ele tem que sair desse primeiro candle do dia. Ó, e detalhe, tá? O mercado abriu exatamente no fechamento anterior. Ó, você vê aqui, ó, resistência. Bateu exatamente na resistência, tá vendo? A gente já desenhou o mercado. Essa resistência serviu no primeiro candle? Serviu. Vamos ver se ela vai servir no outro. Senão ela passa de uma resistência para um suporte. Aí o que eu quero ver? Ó, a partir do momento que esse candle for rompido, tá, a gente começa a tomar decisão de compra ou venda. Nesse momento, ainda ele está no mesmo nível de preço. Então a gente não faz nada. Está dentro do candle anterior. Nesse momento a gente não sabe se o mercado vai para cima ou vai para baixo. Tá? A gente tem aqui uma resistência logo na cara do preço. Então, o que eu quero ver? Eu quero ver esse preço romper a resistência, voltar a testar, aí essa resistência fazer uma bipolaridade, virar um suporte, e aí sim a gente entra, tá, comprado nela. Ó, tá acontecendo exatamente isso. Agora ele está na resistência. Você vê, ó, exatamente onde eu botei a linha, onde o preço está segurando, tá, pessoal? Ah, eu adivinho, eu sou mágico. Não, pessoal. A gente tem que entender o passado para decidir o futuro. Pelo menos no mercado financeiro é assim. Você olha para o passado, vê o que foi suporte, resistência, marca essas regiões e ela vai te balizar daqui para frente para as tomadas de decisões que você vai ter. Esqueci de colocar o TT na tela aqui, pessoal. Ó, tá na resistência, vamos ver se ele vai romper a resistência. Times in Trade aqui, ele é exatamente as ordens que estão sendo fechadas. Tá? Então, nesse momento, está a grande maioria comprada. Então, ele rompeu aquela resistência que a gente tinha. Vamos ver como é que vai ser o retorno dela. Vamos preparar uma compra aqui, pessoal. O que eu quero ver? O próximo candle ele vai vir para baixo, não vai conseguir e vai para cima. Aí a gente entra comprado. Tá? Bom movimento. Faltando 6 segundos para abrir o próximo candle. Olha, vai vir para baixo, vai tomar uma pancadinha.
Ó, chegou na VWAP, comprei 5. Já vou colocar minha ordem de stop aqui embaixo. Aí a partir daqui a gente vai prestando atenção no que está acontecendo, tá, pessoal? Então ele está mostrando para mim que ele tomou essa defesa, aí está com toda a configuração que vai subir. Ele já saiu desse primeiro candle, ele está fazendo um, um movimento de alta. Estou confiante que esse trade ele vai andar, tá? O comprador precisa aparecer aí. Quando o preço fica sambando muito assim, pessoal, no meu ponto de entrada, não gosto muito, tá? Mas vamos ver aí. Tá dentro do, tá dentro da nossa programação, tá? O comprador tem que aparecer aí forte para jogar esse preço para cima. O vendedor está com a espora grande ele ainda. Não está abrindo mão da posição. Ó, boa posição, agora vai. R$ 1.050. Ó, o vendedor apareceu forte ali com 2.500 contratos. É, esse trade a gente vai perder, pessoal. O vendedor apareceu forte ali. Se o comprador não retrucar, eu de qualquer forma, pessoal, se subir esse preço acima do nosso preço de entrada, eu já vou proteger o trade para a gente não perder a operação, tá? Lembrando que dinheiro ganha dinheiro no bolso, né? Quanto mais a gente se expõe no mercado, mais risco a gente corre. A gente quer correr risco calculado, né? Então, tá há muito tempo esse preço aí. O comprador não aparece, o vendedor está ali segurando a posição. Ó.
Como já dizia nosso rei Pelé, quem não faz leva, né? O comprador abrir mão da posição, o vendedor vai sair, vai chegar de sola. Nesse momento ele ainda está trabalhando acima da VWAP. Tá? A VWAP é um ponto importante é um ponto importante aí de negociação. O comprador tem que aparecer a partir desse ponto, pessoal. Acontecendo a bipolaridade nesse momento, a resistência ela está trabalhando, o preço está trabalhando nela, né? Então até esse momento o preço chega nela e é devolvido, tá? Então pode ser que ela esteja se transformando em um suporte. O comprador tem que aparecer mais forte aí, pessoal. A gente está nosso stop posicionado aqui na mínima do dia de hoje, né? Com 6 pontos aí de stop, buscando um alvo de 12. Comprador aparecendo nesse ponto. E tem que romper esse 319 aí, pessoal. O vendedor não quer abrir mão da posição nesse ponto. Ó, a VWAP está começando a dar uma envergadinha para baixo, está ficando reta, então isso não é um bom sinal para a gente. O computador tem que aparecer aí forte, pessoal. Muita briga nesse ponto, muita briga mesmo. Você vê que o preço chega lá e já é devolvido, entendeu? O vendedor está com 2.480 lotes nessa fase de preço aí, nesse ponto. Ó, ela abriu mão da posição, o comprador tem que continuar agredindo, tomando mercado, senão esse mercado vai ser devolvido. Você vê, a gente conseguiu transpor aquele ponto e o comprador não está conseguindo chegar, está devolvendo preço de novo. Ele chegou, na verdade, no ponto, ele não passou dos 320. Ó. 320 ali está uma região muito brigada. Você vê que não teve trabalho no 320 aqui, quase que no pregão inteiro. Se ele passar de R$ 100 eu já protejo, tá pessoal? Olha lá. Protegi.
Protegi o trade com R$ 100. Já estamos na operação e agora a gente não perde mais. Tá? A gente está nesse momento aí com R$ 169. Eu espero que esse preço suba de uma vez para não tirar. A gente tirou com R$ 103. Tá bom. Vamos esperar a próxima oportunidade, pessoal. Ó, você vê, ó. O preço não está indo. Eu acredito que ele vai subir, vai. Só que está muito cansado. Ele está subindo com dificuldade. Olha lá. Devolveu tudo. Aqui até o momento virou um suporte. Tá? Houve uma bipolaridade aí nesse ponto do 317, que era uma resistência. Agora ele está trabalhando acima dessa resistência. Então ele, a princípio, está trabalhando como um suporte. Tá? Eu quero ver ele vir aqui embaixo de novo, tomar uma pancada para cima, que ele vai fazer 1, 2, 3 testes. Aí a gente entra comprado novamente. Tá? Mas eu quero ver ele vir aqui embaixo. Não opero nele aqui em cima não. Mesmo que ele vai embora sozinho. Porque eu não consigo adivinhar, pessoal, quando é que vai entrar compra, né? Eu não consigo adivinhar quando os big players vão decidir entrar. Aqui eu tenho uma estatística maior, porque é um ponto que era uma resistência que agora está virando, está trabalhando como um suporte, né? Então eu tenho mais base estatística para operar, ok? Quero ver esse preço vir aqui embaixo, nessa resistência que é junto com a VWAP, que aí são dois pontos importantes para a gente. E aí, dependendo de como ele se comportar ali, a gente decida entrar novamente. Tá? Pessoal, ó, regrinha nossa aqui, tá? Na nossa comunidade, no canal Ponto de Entrada. Vamos sempre proteger o dinheiro que a gente ganha. Sempre. Eu nunca vou deixar o mercado ir e voltar todo na minha cara. Não, jamais. Eu sempre vou proteger para pelo menos sair com algum dinheiro. Tá? Ó, pessoal, o que eu quero ver agora? Ó? Quero ver esse preço ser devolvido lá para cima, daí ele ficar com um pavio grande e um corpo pequenininho. Tá? Ó, tocou a VWAP, está acima do ponto que era uma resistência que está trabalhando como suporte. Daqui em diante eu quero ver como ele se comporta.
para a minha tomada de decisão. Até o momento ele está trabalhando conforme o previsto. Ó, tomou uma pancada para baixo. Vamos ver como que ele se comporta agora. Ó, beleza, pessoal. Então já desconfigurou todo a nossa análise, tá? Por quê? Ele rompeu com força a VWAP e a resistência e está agora trabalhando por baixo dela, tá? Então a gente aguarda para estudar o que vai acontecer daí para frente. Então isso aqui foi um falso rompimento da resistência, tá? Seis pontos. Lembrando que tem uma região de ajuste aqui embaixo, no 503, ou no 313 aqui, ó. Então, uma região que a gente tem que esperar o preço chegar nela para tomada de decisão, tá? Por quê? Porque ele está funcionando como um suporte, certo? Ó, preço na abertura chegou, parou, tentou descer, não conseguiu e foi devolvido, subiu. A gente fez até agora uma operação, tá? Uma operação vencedora, saímos com R$ 113 positivo, tá? E a gente está aguardando essas regiões aqui, ó, do ajuste diário, que é o 1513, e do 500, do 317,5 e 313, que são as regiões aqui de suporte e resistência. Nesse momento ele está trabalhando dentro dessa região, tá? Dentro dessa região. Está trabalhando dentro dessa região aqui, ó.
Então, enquanto ele estiver dentro dessa região, a gente não faz nada. Nesse momento, o ajuste diário está rompendo o ajuste diário, tá? Nesse momento, ele está exatamente no preço onde chegou. Nesse momento aqui, ele renovou o fundo, está com bastante volume de negociação. Olha aqui, o volume está bem alto. Está trabalhando por baixo do ajuste agora. Você vê, pessoal, eu sempre falo, o preço para subir, ele é cansado. Quando desce, desce numa pancada só. A gente não tinha base nenhuma aqui para fazer uma venda, a não ser aqui, né, em 315. Ó. É um suporte do pregão passado exatamente nesse ponto. Também é o ajuste diário da sexta-feira. Então pode ser que ele dê uma segurada aí. Tá? Por quê? Porque teve muito interesse nessa região na sexta-feira. Mas lembrando, pessoal, quem manda no mercado é o mercado. Tá? A gente só tenta entender e estudar ele para tomar a melhor decisão. O que for um suporte sexta-feira, olha, chegou aqui exatamente na linha onde a gente colocou, deu uma segurada, ele chegou com muita agressão, deu uma segurada, ele está voltando com menos volume, tá? Então pode ser que seja uma partida para baixo, um pullback para continuar descendo. Mas eu queria ver um pullback aqui no ajuste, sem volume, para a gente poder entrar numa venda. Que aí me dá amparo e aí me dá ponto de stop também. Que o grande lance, pessoal, aqui o canal se chama ponto de entrada. A gente sempre vai buscar o melhor ponto de entrada. E, por exemplo, se eu entrar aqui agora, o meu stop é na máxima do dia. Então a gente está falando de 12 pontos de stop. Não é o stop que eu quero. O que eu quero ver? O preço vir no ajuste novamente, tomar uma pancada e continuar descendo. Aí sim eu vou entrar no trade. Porque aí o meu stop vai ser atrás dessa defesa. Certo? Ó, tá acontecendo. Então, dependendo do que ele fizer a partir desse ponto, pessoal, ele está com menos volume do que é o volume para descida, ele está voltando com menos volume e pode ser que ele esteja fazendo aí um pullback para continuar descendo. Eu queria ver ele chegar lá no ajuste, tá? Ele ainda tá um pouco longe do ajuste. Porque senão eu não tenho stop curto. Eu vou ter que posicionar meu stop lá atrás, em 12 pontos. Eu não quero fazer isso. Eu quero que ele venha, tome uma pancada e desça. Por quê? Porque aí eu vou usar o vendedor como a minha proteção, né?
Então você está nesse momento aqui com 1,8. É, ó, tá chegando onde eu quero. Sem volume. Eu quero que ele tome uma pancada do vendedor. Até o momento, o suporte da sexta-feira que a gente marcou no começo do dia está funcionando bem. Né? Ele parou a descida do preço. Tem toda a cara de pullback, pessoal, mas eu queria que ele tivesse chegado lá no ajuste, sabe? Para ter um stop mais ajustado. Ó, entrei vendido, tá? Ele está mostrando que ele tem um apetite para descida com mais força, ok? Vou posicionar aqui o nosso alvo aqui. Com 325 pontos, porque a gente já fez aí cento e poucos, então eu posso eu me contento com menos. Então ele tem que romper esse fundinho aqui e aí ele vai. A gente entrou no 310, estamos no 319, 9 pontos. Tá muito, hein? Ó, o que eu queria que ele tivesse feito era isso aí, ó. Só que ele tinha que devolver. Esse era o movimento que ele tinha que ter feito. Eu podia ter esperado um pouco mais. Antecipei a operação, essa operação está me dando mais risco, tá? Por quê? Porque eu deveria ter esperado ele ir no ajuste conforme era o programado para ver como ele ia se portar na volta, no retorno do ajuste. Pode ser que ele retorne a VWAP e volte a descer. Ó, tá vendo como é que o ponto de entrada é o ponto certo, pessoal? Não adianta você antecipar a operação. Antecipou a operação, você não controla o que o mercado faz. Veio buscar liquidez aqui embaixo, vai estopar a galera, ou estopou a galera aqui embaixo, vai continuar subindo. Tá? Então, nesse momento aqui, a gente está perdendo a operação. Meu último ponto aí é VWAP.
Essa operação está perdida, pessoal. Operação perdida, certo? Antecipamos a operação e perdemos. Ó, estamos com 323 negativo. Ok? A partir desse momento aqui, o que a gente faz? A gente aumenta um pouco o lote, tá? E entra comprado. Por quê? Porque o mercado agora o preço tem que estourar com tudo lá para cima, porque senão a gente vai ser estopado pela margem da conta. Você acredita nisso? Ó, vou ter que proteger esse trade. Passou de R$ 100, tem que proteger ele, porque por causa da estopagem é, compulsória, que é a estopagem da mesa, 700 e poucos reais só por dia. Lembrando, pessoal, a gente está buscando um alvo aí de tem que romper esse topo aqui, ó. Vamos ser estopado pela mesa. Pelo limite diário de perda, pessoal, que é de 700 e poucos reais. Estou no trade. Esse trade tem que subir. Sobe com tudo aí, ó. Tirou a gente de novo. Ali e abre mão da posição. Ele tem que colocar a escora e renovando o contrato, renovando o contrato. O vendedor vendendo e ele comprando, 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 comprando para subir níveis acima aí, tá? Mas a princípio ele não está chegando junto não. O comprador tem que aparecer, senão ele vai abrir mão da posição e a gente vai ser estopado pela zeragem compulsória da mesa, tá, pessoal? Então, ele apareceu de novo, colocou outra escora, aí o vendedor chega, ele tem que manter essa escora e ir renovando os contratos, tá? Porque senão o vendedor passa dessa posição e a gente é estopado. Está aumentando a posição, está segurando o preço, aí tem que subir. Ó, abriu mão da posição de novo, aí o preço passa. Chegar em R$ 700 ali, a gente é estopado pela operação da mesa, tá? Pela zeragem compulsória da mesa, que é
é o risco diário. A gente só consegue operar amanhã. Passando do preço de entrada, a gente vai e protege a operação novamente com R$ 100. E a gente vai tirando a diferença do preço. Não pode descer mais que isso, senão a gente vai ser estopado. Ó, o comprador apareceu de novo. Quero ver o TT todo verde aqui, ó. Verde, 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 verde. Compra, 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 compra e vai embora. Está no nosso preço de entrada agora. Ele tem que romper esse 323 aí. E não parar mais de comprar. Esse aqui seria um preço de entrada, ó, 322. Nós entramos no 323, um ponto na frente. Não foi atrasado também não, mas teria um preço melhor aqui no 322. Por quê? Porque a gente usaria esse patamar de preço aqui como proteção, né? O comprador tem que aparecer nesse nível de preço aqui, ó, para jogar ele para cima, no 323, que foi onde a gente entrou. O preço está trabalhando acima dele agora, tá batendo nele indo para cima, batendo indo para cima. Deixa eu ver nos 5 minutos aqui o que tem aí. Não tem nada aqui, cara. Tá faltando apetite do comprador mesmo. O vendedor está com a score de 3.440 contratos ali, tá? Vamos ser estopado, pessoal. Infelizmente seremos estopados pela operação da mesa, tá? E depois aí eu explico também. Valeu. Pessoal, fomos estopados aí
pela mesa, só que é o seguinte, o nosso limite de perda diária era de 725. A gente foi estopado com 525. Então, eu estou entrando em contato lá com a Euro para ver o que aconteceu, tá? Então, nosso segundo dia aí de operação, ó, você vê que a gente estava posicionado nosso stop aqui, ó, dentro do limite de perda diária, só que a gente foi estopado antes, tá? Voltamos aqui, pessoal, então vamos lá, ó. A gente foi estopado pela zeragem compulsória da mesa, tá? É, ficamos aí com o resultado negativo no dia de R$ 571. É, no geral, o nosso, o nosso resultado líquido está em R$ 116 positivos, tá? Lembrando que a gente tem que atingir 1.050 para passar para a conta real, tá? E é isso aqui, ó. A realidade do mercado financeiro é esse. Nem sempre você ganha, tá? A maioria você perde e é isso, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa operação. Hoje a gente já não opera mais, por quê? Porque a gente teve a zeragem. Ó, você vê, o nosso preço ele estava. A gente foi estopado aqui, ó. A gente estava comprado, né? Então ele estopou a gente e olha lá o que aconteceu. O preço foi lá para cima. A gente estava certo nessa operação, só que eu errei na minha estratégia. Por quê? Porque eu fui operar com 10 contratos e, na verdade, a gente tinha que ter operado com 5, tá? Enfim, mas a gente tá vivo, tá no trade ainda. É a nossa perda máxima na conta de R$ 2.100, então a gente tá positivo. Então, até amanhã, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. E aí eu vou fazer. Deixa. Tem vai ter uma tempestade aqui, pessoal. Então é isso. Amanhã a gente volta no quarto episódio da série. Amanhã, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai fazer uma gestão de risco melhor, tá? O que eu posso dizer aqui é que minha gestão de risco foi mal feita, tá? A grande verdade é essa. Eu errei nas escolhas, antecipei trade, enfim, acontece, pessoal. Então a gente está vivo para um próximo dia e isso é o que interessa. Amanhã, se Deus quiser, vai ser melhor. A gente vai fazer os trades melhores, a gestão melhor, para a gente bater logo essa meta do 2050 para aí sim começar na conta real, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem com Deus, se inscrevam, tá? Deixe seu like e a gente volta amanhã para o quarto episódio da série do Zero ao Game, ok? Então vamos lá, fiquem com Deus, um grande abraço.